Olá pessoal, eu sou o professor Nelson Garcês e hoje vamos falar sobre ângulos. Falaremos sobre ângulos complementares, ângulos suplementares, replementares e ângulos opostos pelo vértice. Então vamos lá. Ângulos complementares. Ângulos são ditos complementares quando eles somam 90 graus. Então, exemplo, o ângulo de 70 graus e o ângulo de 20 graus, eles são complementares, pois 20 mais 70 é igual a 90. Uma outra maneira de dizer é o 70 graus é o complemento de 20 graus. Então está aí uma outra maneira de falar sobre ângulos complementares. Vamos agora aos ângulos suplementares. Ângulos são suplementares quando eles somam 180 graus. Exemplo, 130 e 50 graus, porque 130 mais 50 é 180. Uma outra maneira de dizer é o 130 graus é o suplemento de 50 graus. Posso falar o contrário também. O 50 graus é o suplemento de 130. E por último, um pouco menos utilizado são os ângulos replementares. Ângulos são replementares quando eles somam 360 graus. Por exemplo, 200 e 160 graus são replementares porque 200 mais 160 é igual a 360 graus. Uma outra maneira de falar é o 200 graus, o ângulo de 200 graus, é o replemento de 160 graus. E o contrário, né? O ângulo de 160 graus é o replemento do ângulo de 200 graus. Até aí alguma dúvida? Vamos seguir? Vamos falar agora sobre ângulos consecutivos. Ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice e possuem um lado em comum. Observe a figura que eu coloquei aqui para vocês. Vamos lá. Repara que o ângulo AOB, que é esse ângulo que eu destaquei aqui, ele é consecutivo com o ângulo AOC. Vamos destacar aqui o ângulo AOC agora. AOC. Eles são consecutivos porque eles têm o mesmo vértice, que é o vértice O, como você pode observar aqui, e possuem um lado em comum, que é o lado AO. Então eu digo que esses ângulos são consecutivos. Vamos ver na mesma figura outro exemplo de ângulos consecutivos. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para a gente continuar a marcação. O ângulo AOB, esse ângulo aqui que eu estou destacando para você, ele é consecutivo ao ângulo ABOC. B, aqui, O e C. Reparem que eles têm o mesmo vértice, que é o vértice O, e possuem um lado OB em comum. Aqui o lado OB em comum aos dois ângulos. E o último exemplo aí nessa figura de ângulos consecutivos são, deixa eu apagar, são os ângulos BOC, então B, estou destacando aqui para você em amarelo, está aqui destacado, BOC, e o ângulo AOC. Ângulo AOC. Repara que eles têm o mesmo vértice, que é o vértice O. Deixa eu destacar aqui o vértice O. Então está aqui, ó, o vértice O. E possuem em comum um lado OC.
Então tá aí para vocês, os 3 pares de ângulos consecutivos nesta figura. Então, para que ângulos sejam consecutivos, eles têm que possuir o mesmo vértice e um lado em comum. Bem, vamos falar agora de ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? Ângulos são adjacentes quando eles são consecutivos, porém, eles não possuem pontos internos em comum. Por exemplo, esse ângulo aqui que eu estou destacando para você, ele é adjacente ao ângulo que eu estou destacando agora para vocês. Então, eu dei o nomezinho do ângulo B e do outro foi o ângulo A. O ângulo A e o ângulo B eles são consecutivos, porque eles têm o mesmo vértice e um lado em comum. E eles são adjacentes, porque eles não possuem pontos em comum. Olha os pontos internos aqui do ângulo A. Essa região aqui, ó. Olha os pontos internos formados pelo ângulo B. Percebam que eles não possuem pontos internos em comum. Então, eles são adjacentes. No exemplo ao lado, esse ângulo que eu estou destacando, que é o ângulo X, ele é adjacente ao ângulo denominado Y. Porque eles são consecutivos, têm um vértice e um lado em comum, e não possuem pontos internos em comum. Então, são denominados ângulos adjacentes. E um detalhezinho a mais é que, no primeiro exemplo, nós temos ângulos adjacentes que são complementares, ou seja, eles somam 90 graus. A mais B é igual a 90 graus. E no segundo exemplo, os ângulos x e y são adjacentes e suplementares, porque se eu somar esses dois ângulos, eu vou encontrar o valor de 180 graus. Daqui a pouco nós vamos ver como isso irá se aplicar nos exercícios. Então, segura um pouquinho, quando chegar no exercício, você vai ver que é bem tranquila essa ideia de ângulos adjacentes. E agora, para a gente fechar a parte teórica, vamos falar dos ângulos opostos pelo vértice. Ângulos são opostos pelo vértice quando eles são formados a partir do prolongamento dos lados de um outro ângulo. Então, vamos supor, deixa eu fazer um desenho aqui para você, que eu tenha o ângulo X, ou aqui vamos chamar de Y, né, para acompanhar um pouquinho a figura de baixo. Quando eu prolongo esse lado do Y, e quando eu prolongo esse lado, essa semi-reta que forma o ângulo Y, eu gero ângulos opostos pelo vértice. Por exemplo, o ângulo X é oposto pelo vértice ao ângulo Y. E o ângulo que eu vou chamar aqui de A é oposto pelo vértice com o ângulo B. Como está aqui na figura, ó, os ângulos A e B são opostos pelo vértice e os ângulos X e Y também são opostos pelo vértice. E os ângulos opostos pelo vértice têm uma característica interessante. Eles são ângulos congruentes, ou seja, a medida desse ângulo X é igual à medida do ângulo Y. E a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo B. Alguma dúvida em relação a ângulos opostos pelo vértice? Não? Tranquilo? E aí uma outra informação interessante é que esses ângulos aqui, o A com o Y, são suplementares. A soma deles vai dar 180. A soma do B com Y também é 180.
A soma do B com X também é 180. E a soma do X com A também vai ser igual a 180 graus, como você pode observar nos exemplos aqui abaixo. Então, galera, alguma dúvida? Tranquilo? No próximo vídeo eu vou fazer a correção dos exercícios que eu deixei para vocês. Um abraço!